Então, continuando com a liturgia eucarística, né? Então, vamos estudar também essa parte. Então, aqui a liturgia eucarística inicia-se o canto da preparação das oferendas, enquanto os ministros colocam no altar o corporal, o sanguíneo, o cálice, a palha e o missal. Convém que os fiéis expressem sua participação trazendo uma oferenda, seja pão e vinho para a celebração da Eucaristia, seja outro donativo para auxílio da comunidade dos pobres. O sacerdote de pé junto ao altar recebe a patena com o pão em suas mãos, levantando um pouco sobre o altar, diz em silêncio: bendito sejais. Em seguida, coloca a patena com o pão sobre o corporal. Se o canto de preparação das oferendas não continuar, o sacerdote poderá recitar em voz alta as palavras acima e o povo acrescentar a aclamação: bendito seja Deus para sempre. Então, por exemplo, missa sem canto, essa oração pode ser rezada em voz alta com a resposta bendito seja Deus para sempre, né? Se houver canto, o padre diz em silêncio, né? Depois disso, o diácono, o sacerdote, coloca vinho e um pouco de água no cálice, rezando em silêncio, pelo mistério dessa água e deste vinho. Em seguida, o sacerdote recebe o cálice, né, em suas mãos e, elevando um pouco sobre o altar, diz em silêncio. Então, a oração bendito sejais, só que sobre agora o vinho. E coloca o cálice sobre o corporal, e da mesma forma que a oração sobre o pão, nós temos também que, se o canto da preparação das oferendas não continuar, o sacerdote pode recitar em voz alta as palavras acima, e o povo acrescentar a aclamação: bendito seja Deus para sempre. Então, depois disso, o sacerdote, profundamente inclinado, reza em silêncio, de coração contrito e humilde, essa oração. E, se for oportuno, incensa as oferendas à cruz e ao altar. Depois, o diácono ou outro ministro incensa o sacerdote e o povo. Em seguida, o sacerdote, de pé ao lado do altar, lava as mãos, dizendo: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meu pecado. E, estando depois no meio do altar e voltado para o povo, o sacerdote estende e une as mãos e diz. Então, aqui tem 4 opções, né, que o padre pode introduzir, fazer o orate fratres, né? Primeira, com orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito, Deus Pai Todo-Poderoso. Segunda forma, com orar, irmãos e irmãs, para que a nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito, Deus Pai Todo-Poderoso. E mais essas 2 formas, né? Que é orar, irmãos e irmãs, para que trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia. E a 4ª forma, que é orar, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nessa pausa restauradora, seja aceito, Deus Pai. E aí, independente de qual das 4 formas que o padre escolha, a resposta vai ser: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda Santa Igreja. Certo? Em seguida, abrindo os braços, o sacerdote profere a oração sobre as oferendas. E ao terminar, o povo aclama amém. Onde que estão as orações sobre as oferendas? É específico de cada dia. Então, se a gente vem aqui, nós vamos ter aqui a nossa oração sobre as oferendas. Perfeito? Então, por isso a importância, né? Perceba que a maioria dos dias vai ter oração da coleta sobre as oferendas, depois a comunhão com as antífonas, né? E algumas rúbricas específicas, né? E aí nós entramos na parte das orações eucarísticas, de fato. A primeira parte da oração eucarística vai ser o prefácio. Então, como é que inicia, né? Começando a oração eucarística, o sacerdote abre os braços e diz ao canto: o Senhor esteja convosco. O povo responde: Ele está no meio de nós. Erguendo as mãos, o sacerdote prossegue: corações ao alto. E o povo, nosso coração está em Deus. O sacerdote, com os braços abertos, acrescenta: demos graças, Senhor, nosso Deus, e o povo é nosso dever e nossa salvação. E aí, o sacerdote, braços abertos, reza ou canta o prefácio. Ao final, une as mãos e com o povo conclui o prefácio, cantando ou em voz alta dizendo o santo, né? Em todas as missas, o sacerdote pode cantar as partes mais importantes da oração eucarística. E aí a dica sobre a oração eucarística primeira. Na primeira oração eucarística, o cano romano pode omitir o que está entre parênteses. O santo também é um canto fixo, que não pode ser alterado para o canto. Tem que ser rezado conforme está aqui. E aqui nós vamos ter, da mesma forma que vimos lá no próprio do tempo, a questão dos prefácios. Então nós temos aqui prefácio do advento com as suas rúbricas. Perceba que aqui nós temos as rúbricas também nos prefácios, de quanto que ele pode ser utilizado. Então, por exemplo, que o prefácio do advento 1, esse prefácio deve ser utilizado no advento até o dia 16 de dezembro. Em todas as missas que não têm prefácio próprio.
Tá vendo que se for do dia 17 de dezembro ao dia 24, não vai ser utilizado esse prefácio. Então aqui prefácio Advento 1A com a mesma rúbrica. O prefácio do Advento 2, que vai ser exclusivo do dia 17 a 24 de dezembro. E o 2A com a mesma lógica. Aí nós temos aqui o prefácio do Natal do Senhor, 1 e 2, com as mesmas rúbricas, né? Em relação às missas do Natal e oitava. Prefácio da missa do Natal 2. Prefácio da missa do Natal 3. Aí nós temos o prefácio da Epifania do Senhor, prefácio da Quaresma, prefácio da Quaresma 2, prefácio da Quaresma 3, prefácio da Quaresma 4 e prefácio da Quaresma 5. Aí nós temos dois prefácios da Paixão do Senhor e os prefácios pascais, né? Que vão ser 4, são 5 prefácios pascais. Nós temos aqui o prefácio da Ascensão do Senhor, né? São 2, um prefácio depois da Ascensão do Senhor. E iniciamos os prefácios do Domingo do Tempo Comum. É importante lembrar que, diferentemente dos outros prefácios, que é do tempo, no tempo comum, existem os prefácios dos domingos do tempo comum e os prefácios comuns. Os prefácios domingos do tempo comum para domingos do tempo comum. Prefácios comuns a gente utiliza dia de semana. Tá certo? Importante sempre relembrar isso. Então aqui os prefácios domingos do tempo comum. Perfeito? Aí agora os prefácios para missas específicas, né? Prefácio do Sacramento do Batismo, que é missa com batismo. Prefácio do Sacramento da Crisma, para a missa da confirmação. Com confirmação, né? Prefácio Santíssima Eucaristia 1, que é, por exemplo, missa do Seio do Senhor, Corpus Christi. Então nós temos aqui prefácio da Santíssima Eucaristia 2 e a 3, né? Nesse caso aqui é para a missa com viático. Prefácio da Reconciliação, que é para missas com caráter penitencial, ou tempo da Quaresma. Prefácio do Sacramento da Unção dos Enfermos, que é missa da unção dos enfermos. Prefácio do Sacramento da Ordem, que é missa de ordenação sacerdotal e nos aniversários. Prefácio do Sacramento do Matrimônio, que é missas com celebração do matrimônio. Também existem outras opções aqui, tá? Que não nessas páginas. Prefácio da Bem-aventurada Virgem Maria, em que nós vamos ter aqui 5 opções. 2 prefácios apóstolos. 2 prefácios para santos, só que aqui de forma mais genérica. 2 prefácios dos mártires. 2 prefácios dos santos pastores. 2 prefácios dos doutores da igreja. Um prefácio das santas virgens e religiosos. E alguns prefácios comuns, né? Conforme eu já tinha dito. Certo? E aí aqui nós temos, para finalizar, os prefácios dos defuntos, que é a missa dos defuntos, né? E aí se encerra a questão dos prefácios. Quando nós vamos utilizar prefácio? Esses prefácios específicos. Na oração eucarística primeira, na oração eucarística segunda e na oração eucarística terceira. Apenas nesses casos. A oração eucarística quarta não aceita prefácio que não seja o próprio. Aqui já tem um prefácio, tá vendo? Iniciou com o Senhor seja convosco, encerrou com o santo. Então ele já tem um prefácio, inclusive tem uma rúbrica aqui, né? Esse prefácio não pode ser substituído por outro, porque introduz a oração eucarística cuja estrutura apresenta um resumo da história da salvação. Na oração eucarística quinta também tem essa rúbrica. O prefácio não pode ser substituído por outro. Tá aqui. Se a gente vier aqui na oração eucarística segunda, ela vai ter um prefácio próprio também, tá? Que tá aqui. Só que aí, o que aqui diz? Embora tenha prefácio próprio, essa oração eucarística também pode ser utilizada com outros prefácios, sobretudo aqueles que, de maneira sucinta, apresentem o mistério da salvação. Por exemplo, os prefácios comuns. Então, esse prefácio aqui é opcional, diferentemente das outras orações eucarísticas, né? Se a gente vier aqui também na oração eucarística da reconciliação, 1, 2, diversas circunstâncias, 1, 2, 3, 4, e na missa das crianças, 1, 2 e 3, o prefácio não pode ser substituído, tá certo? Então só pode substituir o prefácio na oração eucarística segunda, certo? E a oração eucarística primeira e a terceira já se espera
que utilize o prefácio de fora, tá bom? Tá tranquilo? Então vamos só revisar aqui o início da nossa liturgia eucarística rapidinho, para a gente finalizar essa parte dos prefácios. Então, liturgia eucarística teve essa parte de preparação, orar irmãos e irmãs, oração sobre as oferendas, iniciou a oração eucarística. A oração eucarística inicia-se com o prefácio. Se utilizarmos a oração eucarística de 4, 5, ou aquelas para diversas circunstâncias, ou da reconciliação, ou da criança, elas têm prefácio próprio. Já está na estrutura da oração eucarística, né? Então não é necessário, na verdade não é necessário, não pode substituir este prefácio. Então tá aqui, ó, oração eucarística 4, tá aqui o seu prefácio. Se a gente vem aqui na oração eucarística 5, também tem o seu prefácio. Se aqui a gente vem na oração eucarística da reconciliação 1, também tem o seu prefácio. Da reconciliação 2, também tem o seu prefácio. Da oração para diversas circunstâncias 1, também tem o seu prefácio. Diversas circunstâncias 2, também tem o seu prefácio. Diversas circunstâncias 3, também tem seu prefácio. Diversas circunstâncias 4, também tem um prefácio obrigatório. Oração eucarística para a missa das crianças 1, não pode trocar o prefácio, que começa aqui, inclusive tem uma aclamação no meio do prefácio, certo? Encerra aqui com o santo. A oração eucarística para a missa das crianças 2 também tem um prefácio próprio. E a oração eucarística para a missa das crianças 3 também tem um prefácio próprio que está aqui. Se utilizarmos a oração eucarística segunda, ela possui um prefácio próprio, porém ele pode ser substituído. Se a gente utilizar a oração eucarística primeira, ela não tem prefácio próprio. Tanto que aqui, se a gente vem e lê aqui, tem o diálogo, né, do Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Aí aqui diz, segue-se conforme as rúbricas o prefácio com a conclusão santo. Na oração eucarística 3 é bem parecido. Né? Se nós viemos aqui, está aqui o Senhor esteja convosco, o diálogo e também a mesma rúbrica. Segue-se conforme as rúbricas o prefácio com a conclusão, o Senhor, o santo, né? E aqui a oração eucarística segunda com essa possibilidade de substituir este prefácio. Certo? Então, o prefácio vai finalizar no santo. Vou encerrar o vídeo agora, porque no próximo a gente vai começar a visualizar as orações eucarísticas. Perfeito? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.